Olá, pessoal! Hoje eu vou falar para vocês de um assunto que é temido por muitos donos de animais: a coprofagia. Esse nome horroroso nada mais é do que o ato de comer as fezes. A gente vê aqueles donos de animais que ficam desesperados quando vem o seu cachorrinho, aquele filhotinho que ele acabou de pegar, comendo o próprio cocô. A gente tem relatos de animais que comem as fezes do outro animal, do gato, do passarinho, do outro cachorro. E as pessoas entram em pânico. Eu já fiz de tudo, eu não sei mais o que fazer. É desesperador. O que é a coprofagia? Por que ela acontece e o que dá pra gente fazer na hora que tá nesse problema com o seu bichinho? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a coprofagia não é algo tão absurdo assim quanto parece. A gente acha um absurdo porque a gente não vê aí, né? Pelo menos não é uma coisa comum, a gente não vê as pessoas comendo cocô por aí, né? Então, quando a gente vê o nosso cachorro fazendo isso, a primeira coisa que vem na cabeça é: ai, que nojo! Como assim o meu cachorro come cocô? Cocô é uma coisa que a gente tem que ter repulsa. A gente não pode gostar de cocô. Mas uma das coisas que a gente precisa saber é que pra gente o cocô é uma coisa nojenta. Mas para os animais, para muitos animais, ele não é tão nojento assim. Alguns animais nascem com o intestino completamente estéril, né? Sem nenhuma bactéria. Então, o que eles fazem logo que eles nascem? Os hipopótamos, os cavalos, os coalas, os pandas, vários animais fazem isso. Eles ingerem as fezes da sua mãe para que ele possa colonizar o seu intestino com bactérias que vão ajudar esse animal a se proteger, a proteger o seu intestino de outras bactérias, de outras coisas que possam entrar ali. Então, na hora que o filhotinho nasce, ele vai ingerir fezes. E isso é completamente natural e completamente importante nessa fase da vida do animal. Mas Andressa, e os cães? Os cães também vão precisar disso? Precisam ingerir as fezes logo que eles nascem para também fazer essa colonização das bactérias e tudo mais? Então, no caso dos cães, não precisaria. Porém, o que a gente vê é que a fêmea, quando os filhotinhos nascem, elas ingerem tanto as fezes quanto a urina dos filhotinhos, a fim de estimular com que ele libere esses excrementos. E o filhotinho, muitas vezes, vendo a sua mãe fazendo esse tipo de atitude, vendo ela se alimentar, porque ela acaba comendo, obviamente, as fezes do animal em determinado momento da vida dela, ele pode imitar ela em alguns momentos. É nutrição. A maioria das pessoas, logo de cara, já falam: o problema aqui é a ração. Tenho que trocar essa ração não é boa, deve estar sendo pouca para o meu animal, o problema é a ração. O que a gente vê em estudo é que se o animal come um alimento completo e balanceado, significa que ele tem todos os nutrientes que ele precisa para viver. Então, é muito raro acontecer, não tem nenhum estudo que comprove que a coprofagia está totalmente ligada ao alimento exatamente que ele está comendo, se ele está comendo um alimento completo e balanceado. Então, se seu animalzinho está comendo uma raçãozinha legal, né? Vamos por aí uma raçãozinha premium. Se estiver comendo uma super premium, uma mais assim, aí nem se fale. Mas se ele já estiver comendo uma ração premium, por exemplo, ele está tendo todos os nutrientes que ele precisa e não teria justificativa para ele estar fazendo a coprofagia porque não tem algum nutriente naquele alimento. O que a gente sabe e que é comum da gente ver
é acontecer a mal absorção de algum nutriente. Então, às vezes, é um probleminha do seu bichinho, do cachorrinho, que ele não está conseguindo absorver aquele nutriente, de repente o ferro ou algum nutriente ali importante para ele, e aí ele acaba ingerindo novamente as fezes na tentativa aí de absorver o nutriente que ele não está conseguindo. Então, por isso também que é tão importante que o seu animal tenha um acompanhamento veterinário para que seja feito o diagnóstico certinho, caso seja esse o problema dele, por exemplo. A gente sabe que existem outros problemas que podem levar o animal à coprofagia, como por exemplo uma anemia, parasitas no intestino, até diabetes pode levar o seu animal a uma coprofagia. Então, primeiro passo é ver se tem alguma coisa que precisa ser checada na saúde do seu animal. E vendo que não tem absolutamente nada a ver nem com a nutrição dele, que ele está comendo uma boa ração, e nem com a saúde dele, porque ele está com tudo em dia na saúde dele, a gente vai para um segundo ponto, que é a parte comportamental. Essa parte comportamental pode ser um monte de coisa. Pode ser uma mania que ele criou e que ele vem com essa mania há algum tempo, porque ele observou a mãe, observou os outros filhotes, né? Pode ser uma mania para chamar a sua atenção. Então, tem muitos cães que percebem que fazendo isso ele consegue chamar a atenção do dono. Pode ser uma mania simplesmente porque ele acha espetacular comer o cocô. Sim, isso pode acontecer. Pra gente é nojento, mas para eles ingerir as próprias fezes é saboroso. Eles conseguem muitas vezes sentir o gosto do alimento que eles ingeriram ali há pouco tempo. Se eles comem uma ração que é extremamente palatável, extremamente saborosa, eles vão conseguir, nas fezes, sentir ainda um pouco dessa palatabilidade aí desse alimento. Então, pode ser gratificante, pode ser gostoso para o seu animal comer as fezes. Outra coisa que pode acontecer é, às vezes, o animal está num processo de fome, porque ele está ou fazendo uma dieta muito rigorosa e de forma errada, né? Tem que também tomar cuidado com as dietas para o seu animal. Ou ele está fazendo, ou realmente o proprietário não quer que ele engorde, então reduziu ali muito a ração e ele está realmente com fome. Então é uma forma dele se alimentar novamente comendo as próprias fezes. Bom, outra coisa que a gente precisa saber é que existem algumas raças que têm mais predisposição à coprofagia. Uma dessas raças é o Shih Tzu. Não tem jeito, a maioria das pessoas que tem Shih Tzu vão ter esse probleminha aí, vão ter que enfrentar esse probleminha junto com o seu Shih Tzu. Se você não tem esse problema com o seu Shih Tzu, graças a Deus, dê graças a Deus, porque é uma coisa a menos para você pensar. A gente sabe que no caso dos Shih Tzus, os pais já eram coprofágicos, os avós já eram coprofágicos e não se sabe muito bem por que isso vem passando aí de geração para geração. Então, Andressa, quer dizer que se eu tenho um Shih Tzu que come cocô, a mãe dele já comia cocô, o vô dele já comia cocô, toda a família comia cocô, significa que eu não vou ter o que fazer com o meu Shih Tzu, ele vai comer cocô? Calma, não é bem assim. Existem algumas formas que podem te auxiliar na hora de fazer o seu animalzinho parar de comer cocô. Bom, então o que fazer nessas situações? Nessas situações que são um pouco mais comportamentais, aí é legal você pegar um bom adestrador para te ajudar nessa questão comportamental, mas eu vou dar algumas dicas também do que dá para vocês fazerem aí no dia a dia da casa de vocês, para ver se vocês conseguem resolver vocês mesmos esse problema. Dica número 1, manter tudo limpo.
Quando eu falo manter tudo limpo, significa que quanto menos acesso o seu animal tiver às fezes dos animais ou dele, mais fácil vai ser para você resolver esse problema. Então não adianta você deixar o seu animal ter acesso às fezes dele ou de outros animais. Deixar as caixinhas de areia do seu gato limpos, deixar o quintal limpo, passear com esse animal e com isso ele pode ir melhorando. Dica número 2. Não faça muito escândalo e muito alvoroço na hora que você pegar o seu bichinho no flagra, na hora que ele estiver fazendo a coprofagia. Por quê? Normalmente os animais que fazem a coprofagia para chamar a atenção dos seus donos vão perceber que essa é uma ótima forma deles chamar a atenção dos seus donos. Poxa, quero chamar a atenção do meu dono, não sei mais o que eu faço, já pulei em cima da cama, já pulei no sofá, já pulei em cima dele, já lati, já fiz tudo que eu podia e ele não percebeu. Vou ali comer o meu cocô. Ele vai lá, come e ele realmente consegue chamar a sua atenção. Então, primeira coisa é aguenta, medita, pensa com calma, distraia ele, chama a atenção dele para outra coisa, retira aquelas fezes se ainda tiver, né? E volta aí para o item número 1, que é não deixar as fezes nunca disponíveis para ele. Os passeios regulares vão te ajudar bastante com relação a isso, se você criar uma boa rotina com o seu animal. Dica número 3. A dica número 3 a gente já falou que é muitas vezes a troca de alimentação, mas sempre com a supervisão do médico veterinário. Ele vai te dizer se realmente o problema pode ser nutricional e aí ele que vai indicar qual a ração melhor para o seu animal para talvez resolver esse problema. Dica número 4. Muitos animais passam a não fazer mais a coprofagia depois da fase de filhote. Então, se o seu cachorrinho é filhote e ele está fazendo a coprofagia, não deixa de fazer aquela diquinha número 2, de não ficar fazendo muito estardalhaço cada vez que ele comer, tá? Então, diquinha número 1 e número 2 são bem importantes. E espera de repente passar essa fase de filhote, onde ele tá numa curiosidade pelo mundo, eles querem explorar, eles querem comer tudo que eles veem na frente e às vezes, passando um pouco esse período, eles podem parar de comer as fezes. Dica número 5. A dica número 5 é que existem alguns medicamentos no mercado que podem auxiliar na hora desse probleminha aí de coprofagia. Esses medicamentos, eles ajudam ou deixando as fezes com algum gosto ruim, então na hora que o animalzinho vai lá e come aquele cocô, ele sente um gosto amargo, um gosto ruim e ele começa a perder o interesse pelas fezes, ou ele quebra os componentes que são gostosos, vamos dizer assim, que estão nas fezes. Ele pode quebrar esses componentes que são gostosos, que são saborosos das fezes e ainda dar um gosto ruim para as fezes ou fazer uma coisa e outra separadamente. Muitos desses medicamentos funcionam, tá? Quando o animal come as fezes porque ele acha gostoso, porque ele acha saboroso, porque aquilo para ele é algo que realmente ele gosta, ele tem prazer em fazer, esses medicamentos funcionam super bem. Porém, se o problema do seu animal é outro, às vezes esse medicamento já não funciona. Então, existem casos de animais que tomaram o medicamento e não tiveram nenhuma diferença, continuaram comendo as fezes do mesmo jeito. Bom, pessoal, a dica de hoje foi essa, espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, compartilhem com os amigos. Se inscrevam no nosso canal do YouTube também, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, para estar sempre acompanhando tanto os nossos vídeos com dicas bem legais para vocês e também os nossos serviços da My Pets Nanny de passeio, pet sitter e hospedagem. Então, até a próxima, obrigada e a gente se vê!